tarde, a paz do Senhor. Agora aqui o nosso último episódio do Homens e Mulheres que fizeram histórias. Aprendemos aí sobre 20 pessoas, 20 homens, mulheres que marcaram a sua geração, que fizeram um trabalho excepcional missionário, levando a palavra do Senhor para tantas vidas. E hoje chegamos ao final dessa nossa série. E vamos falar sobre uma mulher chamada Lot Emun. Ela era de uma família muito rica, ela era uma pessoa também muito rica por conta de sua família, e a sua família priorizava muito o estudo, o ensino, independente do sexo, né, da pessoa, se era homem ou se era mulher. E seguindo aí as orientações de sua família, Lot, ela continuou seus estudos, se formou como professora, se converteu a Jesus, e mesmo após tendo se tornado uma professora, ela queria um ministério cristão, ela ansiava por um ministério cristão, porque no seu coração ela tinha a certeza que Deus usava as mulheres tanto quanto usava os homens. E ela então, seguindo a orientação do nosso Deus, partiu para a China para ser missionária naquele país. Quando ela chegou lá, o primeiro sentimento que ela teve era de superioridade. Apesar de ser uma cristã, ela olhava ao povo chinês com os olhos de reprovação, com os olhos da inferioridade, até que ela decidiu que para ela estar, parar com esses pensamentos, ela precisava se tornar como eles. Então ela morava da forma que eles moravam, ela se vestia da forma que eles se vestiam, ela procurava comer da forma que eles comiam, mas sempre tentando fazer a diferença naquela região. Estamos falando há muitos anos atrás, séculos atrás, e era muito difícil ter ceifeiros, ter aquelas pessoas que se dedicavam ao ministério. Hoje em dia também é difícil, mas, como eu disse até na semana passada, hoje nós temos aí as redes sociais que se tornam um pouquinho mais fácil, mas naquela época era muito difícil, e ela lutou toda a vida dela pregando e fazendo com que as mulheres missionárias fossem ouvidas e fossem aceitas tal qual os homens. Então ela tinha ali a luta com relação a levar o evangelho para o povo chinês, mas ela também tinha a luta, ela ergueu a bandeira para que as mulheres fossem ouvidas e fossem bem tratadas. E aqui eu quero fazer um parênteses em toda a história, desde ali, eu estou até com a Bíblia da Esther hoje aqui, desde o começo, nós sabemos que a religião que mais valoriza as mulheres é a nossa religião, foi o nosso Jesus, porque ele levantou as mulheres e ela lutou por isso também, a Lot Emun. Eu quero deixar aqui 3 características dela que nós podemos usar para nós também. A primeira que eu quero falar com vocês é sobre a determinação. Faça o que é certo. Não sei se você já ouviu essa história, sinceramente eu não sei se ainda continua assim, mas antigamente, é a certeza que eu tenho, as mulheres chinesas, elas tinham seus pés amarrados, as pontas dos seus pés amarrados para que eles não crescessem, porque era como se elas fossem bonitas só por conta daqueles pés pequenos, elas tinham que ter aqueles pés pequenos como um sinal também de submissão. E quando Lot chegou lá e algumas pessoas se convertiam, ela fazia com que os pés dessas meninas fossem desamarrados. E numa situação, um noivo de uma menina, na verdade ela pediu autorização pro pai da menina deixar desatar, os pés, ele deixou, mas quando o noivo dela viu aquilo, ficou muito nervoso e o pai voltou até lá pedindo para que ela amarrasse novamente. Mas Lot agiu com determinação em fazer o que era o certo e conseguiu convencer aquele pai, aquele noivo também, que essa menina tivesse os seus pés desatados. E nós, não importa o que nos custe, nós precisamos ter a determinação de fazer o que é certo. Segunda coisa é a resistência, aguentar para que todos conheçam a Deus. Ela certa vez viajou para poder descansar e como ela era estrangeira, ela não tinha um olhinho puxado, aonde quer que ela fosse, chamava a atenção. E ela estava ali no seu quarto e quando ela viu, o quarto dela foi tomado por chineses que queriam ouvir a história dela. E mesmo ela cansada, noite após noite, dia após dia, ela continuava ali resistente, pedindo forças a Deus para que mais pessoas conhecessem a Deus.
Muitas vezes nós estamos cansados, até mesmo desanimados, com tantos afazeres, e nos esquecemos de que a melhor coisa que nós podemos fazer é falar do amor de Jesus, seja numa frase, seja numa mensagem, mas que nós devemos resistir à nossa vontade de parar e continuar falando do Senhor. E por último, termos coragem. Deus cuida de você. Lot Emun sofreu perseguição ali na China, os missionários, nós já ouvimos falar sobre isso em algumas outras histórias também, mas ela teve coragem, ela ia onde precisava ir para levar a palavra do Senhor, porque ela sabia que quem cuidava dela era Deus. Que nós também tenhamos essa coragem, aonde quer que o Senhor nos mande, aonde quer que o Senhor nos envie, que nós possamos ter a coragem que Ele está cuidando de nós. Estamos hoje acabando um ano, e amanhã já entramos no ano de 2021, uma nova década começa sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter essa determinação de fazer o que é certo, resistir às ciladas do inimigo que vem na nossa cabeça, que continuemos falando do amor de Jesus e que tenhamos coragem para seguir em frente. Não importa o que aconteceu neste ano, não importa o que vai acontecer no próximo, nós temos a certeza que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui para vocês, em Isaías, capítulo 40, verso 31, que diz: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Vamos continuar esperando no Senhor. Vamos continuar confiando em Deus. E a minha oração neste dia, o meu pedido neste dia é que o Senhor levante homens e mulheres que queiram fazer a obra dele. Mulheres que levantam a sua voz, não para ir contra uma sociedade, não para ir contra os homens, não para ir contra Deus, mas mulheres que levantem a sua voz para educar e para direcionar a nova geração. Que Deus levante homens de coração puro, que queiram cuidar dos teus filhos, cuidar das mulheres, que nós possamos viver num mundo onde homens e mulheres se amem e se respeitem. Que Deus abençoe você, que você junto com a sua família, junto com os seus, tenha uma ótima passagem de ano e vamos aguardar tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Que Deus te abençoe.